sabe que eu me chamo Margarida de Souza Neves, eu sou professora de História na PUC do Rio de Janeiro. E eu recebi o convite mais original da minha vida, da minha longa vida acadêmica, que foi o convite para vir falar numa quinta-feira santa à noite. Eu jurava que não ia ter ninguém. E eu tenho a gratíssima surpresa de ver a sala cheia. Eu aceitei o convite porque eu jamais deixarei de aceitar um convite para vir a Belo Horizonte ou a Minas, em qualquer lugar de Minas. Eu acho que eu tenho uma alma mineira e gostei muito de vir. Mas era um convite muito original, porque era para fazer uma palestra numa quinta-feira santa de noite sobre um livro que está esgotado. Então, era uma coisa muito original. Mas, assim mesmo, eu não deixei de aceitar, porque eu acho que é uma ocasião muito boa. O livro é esse que está aqui exposto, e que aparece na fotografia. E é um livro que eu fiz com uma equipe grande, que trabalhou comigo numa pesquisa sobre a qual a gente vai falar agora. Nós vamos conversar um pouco. Eu vou ser breve, para depois a gente ter bastante tempo para conversar, que é sempre a parte mais interessante desses eventos. A Mônica, então, me disse que seria interessante mostrar um pouco o site, na verdade, um portal de pesquisa, que tem mais do que o livro e menos do que o livro. Mais porque tem várias coisas que não estão no livro, e menos porque não tem todos os artigos do livro, porque todas as pessoas que escreveram no livro não faziam parte dessa pesquisa. Para quem quiser depois em casa dar uma olhada, o endereço na internet é esse que está aparecendo na tela, www.historiacultura.pro de professor.br, e é um portal de pesquisa, que tem tanto a pesquisa na qual se insere o trabalho sobre a Cecília Meirelles, que é essa que se chama Modernos Descobrimentos do Brasil, que está aqui, quanto a outra pesquisa, que não tem nada a ver com isso, que é a que eu ando desenvolvendo ultimamente, sobre o pensamento médico brasileiro a respeito de uma doença muito carregada de preconceitos, que é a epilepsia. Vocês podem se divertir depois visitando tudo isso. Mas hoje a gente vai entrar numa pequena parte da pesquisa sobre o que nós chamamos de modernos descobrimentos do Brasil. Na verdade, essa pesquisa começou no ano de 2000. O Gabriel não era nem nascido ainda, não é? Em 2000. Que ano você nasceu, Gabriel? Então, não era nem nascido ainda. Agora já está aí assistindo palestra. Um pouco no conjunto das comemorações dos 500 anos do chamado Descobrimento do Brasil, e nós decidimos trabalhar com aqueles que podem ser considerados como modernos descobrimentos do Brasil, ou seja, aqueles escritores. Podíamos trabalhar também com artistas plásticos, com músicos, com qualquer outra atividade cultural, mas que, de alguma maneira, se empenham em identificar o que nós somos, vale dizer, aqueles que são modernos descobridores do Brasil. E são vários que, no site, é a primeira coisa que aparece, né, que, repetindo aquela tarefa de Sísifo, aquele herói que foi condenado a subir e descer a mesma montanha carregando a pedra que rolava quando ele chegava lá em cima. Então, como Sísifos, novos Sísifos, reeditam isso que é mais ou menos a nossa preocupação comum, né? Descobrir a nossa identidade, quem nós somos, o que é o Brasil, né? Nós, brasileiros, parecemos sempre empenhados nessa tarefa, sempre a mesma e sempre nova, de saber a nossa identidade, a nossa própria identidade. Coisa que não acontece em outros países, né? Mas que país é esse, né? Para retomar uma frase do Afonso Romano Santana. E nós víamos como que duas linhagens, duas
dois grupos de intelectuais, de escritores, que buscavam identificar o que é o Brasil por caminhos diferentes, né? Uma primeira linhagem estava ancorada na tradição, enquanto a segunda estava ancorada nos projetos, né? Uma buscava o que era o Brasil nas suas tradições, nas tradições que conformam um pouco o povo brasileiro, e a outra olhava mais para o futuro, enquanto que a primeira olhava mais para o passado, né? Ou a primeira linhagem, o primeiro grupo, buscava no sertão, né? Terra adentro, né? Tietê acima, diria o Mário de Andrade, encontrar, finalmente, os elementos daquilo que conforma a nossa identidade. Encontrar a nossa memória, que é uma outra palavra para dizer identidade. Enquanto que outros, do litoral, procuravam a mesma coisa, mas no contraste com outras culturas, ou na assimilação, ou na retomada de elementos de outras culturas do outro lado do Atlântico, né? A primeira linhagem, essa que busca o que nós somos na tradição, no passado, no sertão, quase que reedita, ou pode ser sintetizada no título de um livro do Sérgio Buarque de Holanda, que se chama Raízes do Brasil, né? Esse primeiro grupo escava as raízes do Brasil. Enquanto que o segundo grupo, mais preocupado com o projeto, com o futuro, né, com a relação com outras culturas, reedita o título de um livro do Stefan Zweig, que se chama Brasil, País do Futuro, né? Talvez esses dois títulos sejam sínteses dessas duas famílias, dessas duas linhagens intelectuais. Os descobridores que nós trabalhamos foram esses que estão aí, né? Num primeiro momento, o Monteiro Lobato e o Capistrano de Abreu, um historiador e um escritor, divulgador, editor, preocupado com fundar uma literatura para crianças no Brasil. Num segundo momento, a Cecília Meirelles e o Mário de Andrade. Num terceiro momento, o Luiz da Câmara Cascudo. Então, se vocês entrarem no site, que até está aqui online, em algum momento eu vou botar para a gente dar uma passeada nele, vocês vão encontrar esses descobridores e todo o trabalho que nós hoje vamos visitar rapidinho sobre a Cecília Meirelles, ele se replica, claro que diferente, porque são diferentes autores, em relação a cada um desses autores que nós consideramos descobridores do Brasil. Podíamos ter considerado muitos outros, mas esses foram os escolhidos. Em relação a Cecília Meirelles, que aparece tão linda aí nessa fotografia, aliás, em todas as fotografias ela aparece linda, porque ela é linda, como em relação a todos os outros autores, o site apresenta as seguintes possibilidades de exploração de conteúdo, né? Primeira coisa, o que nós chamamos de roteiros e descobrimentos, que são os textos que nós produzimos sobre esses autores. A segunda, uma bibliografia que não tenta ser exaustiva, de textos sobre esses autores. O terceiro elemento, textos desse autor, no caso da Cecília Meirelles, aí sim, uma bibliografia o mais completa possível dos livros e escritos e traduções da Cecília Meirelles. Alguns fragmentos expressivos da obra dela, imagens, fotografias, e uma cronologia, que nós chamamos no tempo, né? E, a qualquer momento, no site, é possível voltar para aquela página inicial e passear por outros descobridores, né? Depois, se vocês quiserem, a gente entra no site e eu mostro isso no próprio site. O problema da gente expor um site é que a letrica é mínima, e aí, além da língua afiada, precisa olho afiado, né, para ver o que aparece no site. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre essa autora tão plural,
por muitas razões. A primeira, porque o convite foi para falar sobre ela, mas também porque Cecília Meirelles vai pôr em questão a oposição entre as duas linhagens sobre as quais a gente falou antes. Ela, na verdade, pertence às duas famílias. Ela visita tradição e projeto, ela passeia pelo passado e olha para o futuro, ela busca outras culturas, ela traduz textos da Índia. Imagina, outras culturas que não são tão frequentadas por outros intelectuais, mas também ela busca, todo mundo que alguma vez tenha lido um livro lindíssimo dela, que é o Romanceiro da Inconfidência, sabe disso, né? Ela busca essa alma da identidade brasileira, onde todos eles buscaram aqui. O Mário também fez a mesma coisa. E no site aparece uma pequena biografiazinha dela, alguns impressionista, alguns traços, né, dessa menina que tinha olhinhos de gato. Foi assim que ela mesma se definiu num livro, que no Brasil é publicado como um livro infantil. Alguém leu esse livro? Quem leu? Isso é uma raridade. Porque esse livro, no Brasil, está publicado como livro de criança. E ele é tudo menos um livro de criança. São as memórias de infância dela. É um livro duro, difícil, e está publicado como livro de criança. Eu acho que uma criança que lê aquele livro tem que fazer pelo menos uns 30 anos de análise depois disso, porque o livro é duríssimo, duríssimo, e muito bonito e poético, né? Ela mesma que se mostra ser vista como essa menina de olhinhos de gato, né? Uma menina que ficou órfã de pai e de mãe muito pequena, criada pela avó, e que vai, enfim, empreender a sua viagem como moderna, de alguma maneira moderna, uma escritora moderna, mas muito diferente dos demais escritores modernos e modernistas, né? Que junta dois vértices não sempre unidos na produção dos intelectuais brasileiros: a educação e a poesia, né? Vamos um pouco continuar esse passeio. Aqui ela aparece num navio, nessa sombra de fundo, numa das viagens que ela fez. Ela está no convés de um navio, viajante, descobridora. Vamos tentar ver uma rota possível dos descobrimentos da Cecília Meirelles, essa que une poesia e educação, né? O título do livro, que está esgotado, portanto, isso estamos condenados à frustração. Hoje eu vou falar de um livro que não é acessível, tem sebo por aí. É A Poética da Educação, e é uma frase dela, numa das crônicas que ela escreve, né? Vamos ver nessa rota dos seus descobrimentos. Essa é uma fotografia de um quadro a óleo dela, da coleção privada dela, pintado por uma pintora portuguesa que se chama Vieira da Silva, em que ela olha para a gente de frente, né, como que desafiando e dizendo: qual que é o caminho que eu... Descubram vocês mesmos qual é o caminho dos meus descobrimentos. É um quadro muito lindo. Nós vamos fazer isso a partir de 3 afirmações dela. A primeira é uma frase que ela escreve em 29, portanto, ela tinha 28 anos. Ela nasce em 1901, quase que com um século, né? Ela tinha 28 anos e estava fazendo um concurso público para professora do Instituto de Educação do Rio de Janeiro. O resultado do concurso é um empate, e o presidente da banca tem o voto de Minerva, tem que escolher nesses casos, e escolhe o outro. Ela não é escolhida e não é nomeada. A tese que ela apresenta se chama O Espírito Vitorioso, e nessa tese, que não está publicada, ela tem essa frase sobre a poesia, né? Nascida com a primeira emoção humana, a poesia, desde então, nunca mais deixou de acompanhar o destino dos homens, fazendo neles florir
todos os impossíveis desejados. Então, ela vê na poesia a chave, desde o início da humanidade, né, a chave que possibilita conhecer, aprofundar e, quem sabe, realizar os nossos desejos, mesmo quando eles parecem impossíveis, né? Faz florescer os impossíveis desejados. Esse é um dos vértices desse mapa de descobrimentos da Cecília. O segundo vértice é de um texto um pouco posterior, bem posterior, de 43, né? Portanto, ela tinha 42 anos. Vejam vocês numa crônica que se chama Conversa Talvez Fiada, muito apropriado para o nosso contexto, né? E ela tem uma afirmação forte, né? Ela diz: a educação é a única das coisas deste mundo em que acredito de maneira inabalável. Bonito, né? E desafiador também, sobretudo num país como o nosso, né? Então, se a primeira frase remete para uma tradição que não é sequer apenas brasileira, né, mas é nascida da primeira emoção humana, a segunda aponta para um projeto, né? Um projeto no qual é possível acreditar. E esse projeto é a educação. Nós vamos ver que a educação, para ela, é algo muito diversificado e plural, não é só a escola. A terceira frase junta o sentido das duas primeiras, né? E meio que dá o segredo nessa vida que não foi fácil. A vida dela não foi uma vida nada fácil. A gente olha aquela mulher linda, amada e desejada por todos os homens brasileiros, eram todos apaixonados pela Cecília, e com toda razão. Ela diz: na poesia encontro a paz interior. Ela diz isso 2 anos antes de morrer. Ela morre em 64. Em 62, numa entrevista publicada num suplemento dominical do Jornal do Comércio, né? Então, se a educação é projeto, é o projeto, se a poesia é a tradição, é a raiz, é a poesia que permite encontrar a paz interior em todas as lutas que esse projeto supõe. Todo mundo que trabalha com educação sabe que não são poucas, né? Quem trabalha no museu trabalha sempre com educação, né? Então, nós vamos tentar relacionar esses 3 pontos cardeais que orientaram a vida, a ação, a busca, a escrita, a atuação política dessa mulher, que vê na poesia a raiz, que sabe que o projeto maior da sua vida é a educação e que busca, apesar de buscar em campo minado, a paz interior, e que encontra essa paz interior na poesia, né? Acho que é importante a gente assinalar que a Cecília Meirelles é uma educadora múltipla, que ela aparece na sala de aula onde ela primeiro atuou. Ela já é mais velha. Essas salas de aula que alguns de nós conheciam, que tinha indefectivelmente na mesa da professora um globo, né? E ela está falando, linda sempre, com sua camélia na lapela, já como uma homenagem. Essa escola, para quem conhece o Rio de Janeiro, é no conjunto do Pedregulho, que é um conjunto habitacional para pobres, construído pelo Afonso Reide, que ganhou todos os prêmios internacionais, que está na saída do Galeão. Bonito, assim, todo sinuoso. Ela foi professora e diretora de escola no Pedregulho. Mas ela é uma educadora múltipla, e eu acho que é importante a gente assinalar essa multiplicidade, né? Porque nela esse ofício de ensinar vai ganhar facetas muito diversificadas.
né? A primeira delas é o ensino escolar mesmo. Professora, formada pelo Instituto de Educação bem novinha, sala de aula, diretora de escola, enfim, para criança. E para criança de ensino público, uma das suas crenças fundamentais. Então, o ofício de ensinar se exerce na escola, no ensino escolar propriamente dito, mas também numa outra trincheira muito interessante. A Cecília Meirelles foi a idealizadora e a diretora da primeira biblioteca pública infantil do Brasil, que era chamada Biblioteca do Morisco, porque ficava num lugar que se chamava o Morisco, em Botafogo, e que ela, enfim, idealizou, fez com que o marido fizesse, que era um artista plástico, fizesse toda a decoração, montou o acervo, dirigiu por anos e anos, e era a primeira biblioteca que ela via na biblioteca, vale dizer, via nos livros e na leitura, um caminho muito importante para a educação. Essa biblioteca foi fechada no Estado Novo e ela foi acusada de ter no acervo livros perigosíssimos. E a polícia política identificava esse livro perigosíssimo. Sabe qual era o livro perigosíssimo? O Mark Twain. Os livros do Mark Twain, o Tom Sawyer, era um livro perigosíssimo. E ela foi demitida e a biblioteca fechada. E o acervo hoje está meio que disperso em várias bibliotecas do Rio de Janeiro, dá para identificar, mas é um trabalho... Mas, enfim, ela vê na biblioteca e no trabalho de uma biblioteca também uma trincheira da educação. Outro lugar, outro espaço importante dessa multiplicidade de espaços na luta pela educação é o debate público sobre a educação através dos jornais. A Cecília mantém, por anos seguidos, uma seção que se chama Páginas da Educação, na qual é uma folha inteira do jornal de maior circulação na época, que debate. Ela chama pessoas para escrever, ela mesma escreve semanalmente nessa página da educação. E esse debate público é muito importante. Ela nunca fugiu da arena pública de debate sobre educação, né? Na imprensa e em outros lugares. A gente tem que lembrar que ela é uma das 3 mulheres que assinam o Manifesto dos Pioneiros de 32, né? Que é um manifesto que defende a escola pública, gratuita, mista e laica. Então, os inovadores da escola lançam esse manifesto, entre eles 2 interlocutores importantes dela, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, e ela e mais 2 mulheres assinam esse manifesto. As outras 2, uma delas é menos conhecida, a dona Armanda Álvaro Alberto, que também era uma professora pública, muito interessante, e a outra é a doutora Nise da Silveira. Além dessa interlocução do debate público nos jornais, da biblioteca e do ensino escolar, é muito importante vê-la como educadora na relação que ela defende entre escola e família. Quer dizer, ela defende que a família, a interação entre a escola e a família é fundamental para que uma escola possa realmente educar. Ainda no que ela praticou sempre, né? O aprofundamento do pensamento sobre a criança como sujeito da sua própria educação, sobre as escolhas de leitura das crianças. Ela escreve sobre literatura infantil, ela escreve literatura infantil, né? Ela escreve para livros escolares e ainda
na sua atividade de cronista no rádio. Provavelmente, entre os que estão aqui presentes, só eu escutava esse programa, que era um programa maravilhoso na Rádio Ministério da Educação, que chamava-se Quadrante. Só eu. Mais ninguém. Não pegava, Mac? Porque quando o Murilo Miranda era diretor da estrada, você ouvia. Mas você não ouviu isso, não. Que isso foi de 62 a 64. Só eu que ouvi. O Murilo Miranda era o diretor da Rádio MEC, que tocava muita música clássica, e resolveu que a rádio também devia ter escritores, literatura, e convidou os principais autores da época. Eu estou falando de Castro Drummond de Andrade, estou falando do Rubem Braga, estou falando do Paulo Mendes Campos, da própria Cecília e de muitos outros, que escreviam crônicas que eram lidas na rádio, lidas pelos autores. E ela desenvolveu essa atividade como cronista e a crença que o rádio chegava com uma ação também educativa, onde às vezes não chega a escola, às vezes não chegam os livros, às vezes não chegam os jornais, né? E apostou alto nisso. Portanto, o ofício de ensinar para ela era muito plural, né? E exigia atividades em muitas frentes. Todas essas e provavelmente outras também, que eu não me lembrei na hora de botar aqui. Mas a ideia é sublinhar como ela via de maneira multifacetada, plural, múltipla, o ofício de ensinar. Aqui ela aparece no seu lugar, na verdade, na sua caravela de descobrimento, né, que é a sua biblioteca. E também é importante dizer que, além de ser uma educadora múltipla, ela é uma descobridora múltipla, né? Usando essa metáfora dos modernos descobrimentos, que foi o mote da pesquisa que a minha equipe desenvolveu comigo, né? É importante, para a gente poder encontrar a Cecília descobridora, seguir um pouco os mapas de leitura de mundo que ela faz e que ela nos propõe fazer, né? Esses mapas a gente pode encontrar em muitos lugares, certamente através da sua produção para a escola e da sua produção poética para crianças, que podem desvendar muitos desses itinerários na busca, sobretudo, da criança leitora. E a criança leitora não é só a criança que lê livro. A criança leitora é a criança que é capaz de ler o mundo, né? É a criança capaz de ler essa cidade. É a criança capaz de ler as relações que ela vive, que ela constrói. Ler quer dizer sempre interpretar, né? Se posicionar diante de alguma coisa. Então, para ela, a produção didática, a produção poética para a criança, a escola, a literatura infantil são formas de construir essa criança leitora, quer dizer, essa criança autônoma, capaz de autonomia, quer dizer, essa criança cidadã. Nesse sentido, a Cecília é descobridora porque ela é formadora de descobridores. Ela está interessada em formar futuros descobridores. Vale dizer, em formar o futuro do Brasil. Formar cidadãos autônomos, responsáveis, capazes de ler o mundo com seus próprios olhos. Mas também através de 2 dos seus muitos roteiros de leitura do mundo: o folclore e as ondas do rádio, que no tempo dela equivaliam à ponta da tecnologia, à era do rádio. Então,
No folclore, e ela desenvolveu muitos estudos de folclore, exposições de folclore, ela desenhava muito bem. Então, ela tem um livro muito lindo que se chama Batuque, Samba e Macumba, que ela desenhou as imagens, são lindas, maravilhosas. É um estudo do gesto como leitura do mundo. Então, no folclore, fonte das tradições que nos conformam, né? É no folclore que nós vamos encontrar indícios de tradições perdidas. Eu fico pensando nas experiências que eu tive de festas populares no interior de Minas, né? Que riqueza de referências, que nem sempre a gente sabe ler, né? De tradições que são tradições imemoriais, às vezes de matrizes europeias, muitas vezes de matrizes africanas, poucas vezes, mais significativamente, de matrizes indígenas ou de matrizes as mais variadas, né? Mas o folclore é como se fosse a barca da tradição, né? Enquanto que ela vê no rádio a barca, a caravela do progresso. E ela não abre mão de viajar em nenhuma das duas. Né? Em nenhuma das duas. Então, para encontrar essa descobridora, é preciso estar atenta a essa preocupação dela com a formação dos futuros descobridores e a essas duas, ou quem sabe muitas mais, caravelas nas quais ela navegou pelos mares da poesia, do pensamento, da ciência. É importante a gente prestar atenção para isso. Essa é a minha foto predileta da Cecília. Ela está muito linda nesse retrato. É uma mulher de 31 anos, linda, com seu colarzinho de pérolas, né, e o chapéu. E, olhando para ela, eu queria que a gente começasse a se perguntar se ela é poeta ou é educadora. Esse é o desafio da nossa conversa, né? Se ela é poeta ou é educadora. E para que essa conversa renda, e nós estamos já nos encaminhando para a hora melhor dela, que é a hora da nossa interlocução, né? Das perguntas, das respostas ou não respostas, eu vou trazer aqui um texto da Cecília, que certamente foi o texto onde boa parte de nós descobriu, em criança, a poesia. Quando eu projetei isso aqui antes, que eu estava vendo se isso funcionava, não é sempre que isso funciona, né? Com a Alice me disse, eu tinha esse livro quando eu era pequena. E eu acho que quando eu projetar agora, um monte de gente vai dizer, eu li esse livro quando eu era pequena, eu tenho esse livro ainda, e era o meu livro, um livro de criança, que é esse livro aqui. Ó. Muitos de nós descobrimos o ritmo da poesia, a possibilidade de viajar no ritmo da poesia, lendo ou isto ou aquilo. É verdade ou não é? Gabriel, você já leu esse livro? Você vai pedir para te dar esse livro de presente, porque ele é bonitão. Você vai gostar. Tem, nesse livro, o próprio poema ou isto ou aquilo, que é um pouco o que eu gostaria que a gente lesse junto e pensasse a partir dele, porque eu acho que é ele que pode nos dar uma chave para que a gente responda a essa pergunta, ou complique essa pergunta um pouco mais. É poeta ou educadora? Hoje em dia ela é mais conhecida como poeta, né? Ela fica na memória intelectual brasileira, na memória cultural brasileira, como uma das grandes... Ninguém diz poetisa da Cecília. Cecília é poeta. Poeta não tem gênero. Então, essa poesia que todos nós
mais ou menos conhecemos, diz o seguinte: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto, aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Eu queria escovar esse poema contrapelo, virar ele do avesso, né? Porque a gente fica muito encantado e parece muito óbvio, e ela tem toda a razão, a gente diz, não, é isso mesmo, ou eu ponho o anel, ou eu calço a luva. As duas coisas ao mesmo tempo não vai dar certo, porque o anel vai arrebentar a luva, né? Ou se tem chuva, ou se tem sol. Ou eu compro doce, ou eu guardo dinheiro. Essa lógica alternativa que marca toda essa poesia, a gente acolhe com muita facilidade no coração, na cabeça, e diz, é isso mesmo, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro, ou isto ou aquilo. Mas a última estrofe, ela é capaz de nos levar num caminho meio diferente desse. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Essa poesia está toda ela construída na lógica alternativa, ou isto ou aquilo. A lógica alternativa não é a única lógica que existe. A gente podia fazer a experiência de buscar um substituto para o ou. Alguém teria alguma proposta? Em lugar do ou, o e, que aí a gente rompe com a lógica alternativa. Ou isso, ou aquilo. Pode ser isto e aquilo. Mas será que é possível ter sol e chuva ao mesmo tempo? Chuva e sol, casamento de espanhol. Sol e chuva, casamento de viúva. É possível. Inclusive, sai, em geral, um lindo arco-íris no meio dessa história. É possível. Não é verdade que ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. É possível as duas coisas, né? Se a gente comprar uma luva, alguns números maiores que o nosso, ou um anel discreto, ou fizer esse gesto de virar o anel para dentro, é possível vestir a luva, calçar a luva e botar o anel. É possível. Será que é possível subir nos ares e ficar no chão? É o que a gente mais faz. Sobretudo quando dirige o museu. Com essa turma aqui, né? Com essa turma aí. Não é? É o que a gente mais faz quando sonha. É o que vale a pena fazer, né? É o que vale a pena fazer. Claro que é importante ter os pés plantados no resto do chão. Mas se a gente ficar sem olhar para os ares e sem treinar as nossas asinhas, vamos sonhar pouco. Então, é possível, sim,
ter os pés bem plantados no chão e subir nos ares. É possível estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Hoje, com grande facilidade. Mais de 2, o que já é um pouco enlouquecedor. Mas é possível. É possível. Mas eu acho que essa questão de estar em 2 lugares ao tempo, pela linguagem alegórica que está usando, ela está tematizando o mito sacrificial do poeta, né? Que é aquela oscilação entre o tempo e a eternidade. Exatamente, exatamente. Por isso que não é possível tão assim que a gente pensa que é. Uma linguagem mais longa, uma análise mais detalhada dessa coisa. Certamente. Mas a chave dessa possível interpretação está no que ela diz na última frase, né? Não consegui entender ainda qual é melhor. Será que nós sempre vamos ter que fazer essa escolha entre o isto e o aquilo? Ou é possível ter isto e aquilo, ou ter isto e sonhar com aquilo, né? Então, a proposta é um pouco romper, não é a única interpretação possível, nunca existe só uma interpretação possível, né? Por isso é bom, né? Por isso é bom ler. É exatamente que o ou isto ou aquilo, que nós ficamos tão encantados com essa primeira parte, até porque nós nos sentimos, muitas vezes, na urgência de escolhas que nos desgarram, ou nós sabemos que, em determinados momentos, é preciso escolher entre isto e aquilo, e essa escolha, muitas vezes, é dolorosa, é sem certeza, né? Mas a ideia é um pouco ler ao contrário, no sentido de que é possível estudar e brincar e fazer do estudo uma brincadeira, né? E fazer do brinquedo uma forma fantástica de aprender, né? De aprender, né? E talvez essa tenha sido a grande motivação dela como professora, né? E é possível também ficar tranquilo. Isso já é mais difícil, nós sabemos disso muito bem, talvez melhor que ela, né? Porque o ritmo de vida, no tempo dela, não era esse ritmo alucinado do nosso tempo de vida, né? É possível, alguns têm esse segredo, eu estou louca para saber aprender, né? De, no meio da correria, de mesmo correndo, ficar tranquilo, né? Encontrar esse lugar da paz, né? Que ela dizia, lembra das três coordenadas? Que ela dizia, o segredo está na poesia, né? É na poesia que eu encontro a paz necessária, né? Mas talvez a gente possa pensar em mudar o ou aqui também, em dizer que o segredo dos descobrimentos particulares da Cecília Meirelles é que ela não se situa, o mapa dos seus descobrimentos pessoais e intelectuais não se situam na disjuntiva, ou na escolha, ou na alternativa, ou na oposição entre ser poeta ou ser educadora. E que, em nenhum momento, nenhuma atividade da vida dela, ela atuava como quem tem 2 gavetas estanques. A gaveta da grande poeta, fecha, e a gaveta da educadora, fecha. Ela não é poeta ou educadora. Ela é poeta e educadora, né? E quando a gente salta da lógica dialética, alternativa, do ou isto ou aquilo, para a lógica dialética do e, você imprime movimento no teu pensamento, no teu ser, no teu fazer, né? E aí é capaz da gente dizer, ela é poeta
e educadora, não só porque ela é poeta, mas educadora, e também educadora, mas de uma maneira talvez mais radical, né? De pensar que ela é poeta porque é educadora, e é educadora porque é poeta. Ou mais, que ela é poeta quando é educadora estrito sensu, né? No fazer educativo, em todas aquelas frentes que nós fomos mapeando, e ela é educadora quando é poeta, mesmo nas suas poesias mais difíceis e sofisticadas, algumas delas tão magníficas, outras tão duras, tão capazes de carregar as muitas penas que ela viveu na vida, mas ela é poeta, ela não é poeta ou educadora. Ela é poeta e educadora nesse sentido, ela é poeta e educadora. Poeta quando educadora, educadora quando poeta. Isso é uma dialética, não é uma soma, muito menos é uma oposição ou uma alternativa, né? Talvez seja esse, né, o norte dessa trajetória. E quando ela fala em poética da educação, numa das suas crônicas, ela talvez nos dê um indício dessa proposta, desse mapa, desse roteiro de descobrimento. E deixa para a gente o convite para seguir a mesma singradura, né? Embarcar nessa viagem, né? Essa é um pouco a proposta do livro, essa é um pouco a proposta que está no site, que é uma proposta, isso aqui já é o site mesmo, nós temos a sorte de termos aqui uma rede extraordinária e que dá para a gente entrar nele direitinho e fazer o exercício que eu simulei. Está vendo? Aqui tem todos eles, pode entrar em qualquer um deles. Vamos entrar na nossa acompanhante de hoje. Na internet vai aparecer um monte de retratinho aqui dançando, que aqui não quer entrar hoje. Lembra que eu disse que tinha primeiro os roteiros e descobrimentos, os textos sobre o autor. O que é isso? É isso aqui. Pode entrar nesses textos. Esse é o meu texto no livro. Quem quiser ler, está aqui, todo ele. Quem quiser ler em inglês também pode. Depois tem os textos sobre o autor. E isso aqui pode ser útil. Aonde que eles estão? Onde que eu posso encontrar esses textos? Então, eu tenho aqui os textos escritos por ela, os textos sobre ela, e eu posso saber onde é que eles estão, em que bibliotecas eles estão. Esse aqui, por exemplo, da Ruth, pode ser que esteja em outras, mas nessas certamente está. E a mesma coisa com os textos dela, Cecília. Por exemplo, eu acabei de dizer que o Espírito Vitorioso não foi editado, mas aqui eu posso descobrir onde é que ele está, se eu for até ele. Capaz de estar em espírito. Bom, no que seja. Tem em que lugar que ele está, aqui na Biblioteca Nacional, e aqui na Fundação Casa Rui Barbosa. Posso achar onde é que ele está. Os fragmentos são fragmentos mesmo de textos dela. Uma porção que a gente pode ler por prazer. Uma porção. As imagens são algumas das fotografias dela, as que eu tive autorização para utilizar. Então, quando eu passo o mouse em cima de uma foto, ela aparece grande aqui. Aqui tem uma dela em Minas, em Ouro Preto.
Mas eu não gosto muito dessa foto. Ela está com uma cara que ela não tem, uma cara dura. É uma cara assim... Aqui não, aqui ela está com a carinha dela, o riso dela. É em Minas também. E tem um instrumento que pode ser útil para quem quiser. Né? Isso tem para todos os autores que vocês viram lá, né? Que é isso aqui, que é uma cronologia que tem, de um lado, os marcos, né, da vida dela, uma coluninha que é a vida, a biografia, outra que é a obra, outra que é a sua interlocução com outros intelectuais, e outra que são acontecimentos históricos. Então, se eu pegar esse período aqui, 38 a 53, desde que ela ganha o prêmio da Academia Brasileira de Letras, até que ela publica o Romanceiro da Independência, da Inconfidência, sempre é, eu posso ver que, no mesmo ano que ela se casa pela segunda vez com um cientista que se chama Heitor Grilo, o primeiro marido dela morre tragicamente, nesse mesmo ano, no ano anterior, ela publica o Olhinhos de Gato, que é aquele livro que só nós duas lemos, eu e a Mônica. Mas eu posso saber também que, nesse mesmo ano, ela viaja para os Estados Unidos, né? E que, nesse ano, começa a Segunda Guerra. Eu posso fazer essa viagem no tempo de muitas maneiras. Isso pode ser útil como instrumento de trabalho. Esses sapatinhos tão lindos é desenho dela. Tão bonitinho as chinelinhas. Está no batuque, samba batuque macumba. É muito lindo. Claro que esse trabalho que vocês estão vendo, que é um trabalho que, enfim, que tem o fôlego que ele conseguiu ter, isso não é o trabalho de uma pessoa sozinha. Por isso, se vocês quiserem ver, aqui tem o diário de bordo, que são as atividades que a gente desenvolveu, outras pessoas com quem a gente interagiu, e tem a tripulação da nossa viagem dos descobridores, que é toda a equipe de pesquisa, que vocês estão vendo que é muita gente. Meus alunos todos, que hoje já estão todos por aí pelo mundo. Eu estou aqui com toda a turma, essa é outra professora que trabalhou comigo, e como a pesquisa foi se desdobrando, foi entrando mais tripulação, mais gente. E se vocês quiserem saber quem é essa moça aqui, aperta e vai dar o nome dela, Cristiane, e um pequeno currículo dela, para conhecer a tripulação, porque essa viagem eu não fiz sozinha. Todas as viagens que vale a pena, é bom ter boa companhia, né? Então, está apresentado o site, eu espero que vocês possam depois chegar em casa e passear pelo Monte... O Gabriel vai passear pelo Monteiro Lobato. Você conhece o Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, você vai poder ir ver lá uma opção de retrato. Você já viu algum retrato dele, Gabriel? Já viu algum retrato desse moço? Você vai ver um monte de retrato dele. E pode ser um instrumento, espero que seja de alguma utilidade para quem ou se interessa ou trabalha com esses temas. E, sobretudo, a gente fez um pouco querendo que essa metáfora dos descobrimentos e dos descobridores fosse uma forma de contribuir para essa poética da educação, né? Ou seja, fosse um instrumento para os professores, para os alunos de universidade, para os alunos de escola. A história mais bonita da pesquisa, que durou muito tempo, imagina, com toda essa gente que a gente trabalhou, que a gente estudou, foi uma história de um menino de 9 anos, igual o Gabriel, que me escreveu um e-mail dizendo assim: professora, porque tem um jeito de entrar e me mandar um e-mail, né? Um menino do Ceará. Professora, eu tenho que fazer um trabalho sobre Monteiro Lobato. A senhora faz para mim? Aí eu escrevi para ele, chama João Carlos. João Carlos, eu fui escrever para ele. Gostei muito de receber teu e-mail. Eu até podia fazer o trabalho para você, mas você ia perder o melhor da festa. Então, vamos fazer o seguinte. Você faz, manda para mim, e eu mando de volta para você, e eu te dou ideia, você me dá ideia, a gente troca. Aí ele disse, tá bom, então eu vou escrever e mando para a senhora. Aí mandava. Aí eu mandava para ele, muito legal isso que você botou, mas quem sabe se você lê tal coisa... Bom, eu conversei por e-mail com o João Carlos
durante mais de um mês. Depois desse mês, ele me escreveu e disse: professora, tivemos 10. Que é muito bom, né? Que é muito bom. Tivemos 10. Eu digo, que bom, tivemos 10. Mas essa foi a coisa mais bonita que aconteceu na pesquisa inteira, que foi para... Muitas vezes eu fui a congressos por aí afora, mas essa é a que eu mais gosto. A do João Carlos, que eu nunca vi na vida, nem nunca vou ver, mas a quem eu tenho uma grande estima. Me mostrou que valia a pena o que eu fiz. Não sei, mas que ele é um grande sujeito, já é. Então, eu acho que agora que vocês já viram mais ou menos aí o que a gente faz, o que a gente fez, na verdade, essa pesquisa já acabou há muitos anos, a gente podia conversar, vocês pensarem um pouco o que vocês gostariam de conversar comigo e tal. Eu estou muito contente de estar aqui e termino a viagem redonda dizendo que só em Minas, numa noite de Quinta-feira Santa, é possível ter público interessado, diversificado, para uma atividade dessa natureza. E eu fico muito feliz de que os meus descobrimentos tenham me trazido até aqui hoje. Muito obrigada.